Não use a graça como desculpa para pecar. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Graça e paz, bom dia. Gente, aqui no Salmo 26, eu vou ler apenas o versículo 1, que Davi vai simplesmente repetir o que ele está dizendo aqui no versículo 1. Julga-me, ó Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Ele vai dizer que, olha, eu tenho vivido em obediência à tua palavra, eu sou inocente. E esses meus inimigos me perseguem de maneira injusta. Não use a graça como desculpa para pecar. Paulo disse que nós não estamos mais debaixo da lei. O que isso significa? O que isso significa? Ora, isso significa que a lei ela é composta pelos 10 mandamentos, de maneira resumida. A lei, no pacto que Deus fez com o povo de Deus, Deus disse que se o povo obedecesse, o povo seria abençoado, justificado, salvo. Se o povo desobedecesse, estaria perdido. O que significa dizer que nós não estamos mais debaixo da lei? Que a gente pode matar? Que a gente pode roubar? Isso seria insano. Então, o que significa dizer não estamos mais debaixo da lei? Nós não estamos mais debaixo do peso de sermos salvos por nós mesmos, salvos pela obediência da lei. Nós não estamos mais debaixo da maldição por termos quebrado a lei. Cristo nos resgatou disso, porque cremos nele. Nenhum pastor fala de maneira explícita isso. Gente, não estamos mais debaixo da lei, significa que agora vocês podem pintar e bordar. Mas aí que está a coisa diabólica. A quantidade de pastores hoje, que eles não chegam a dizer isso dessa maneira, mas no final é mais ou menos isso. Sabe, uma atitude meio relapsa em relação ao pecado. Eles gostam sempre de usar frases assim, pare de preocupar com o pecado, apenas preocupe com o amor de Jesus. E, você é um fariseu, basta você falar, por exemplo, sobre vestimenta. Devemos ter uma vestimenta correta. Seu fariseu, não estamos mais debaixo da lei, seu fariseu. E aí, a irmãzinha, que não está debaixo da lei, posta a fotinha de calcinha no Instagram. Sim, biquíni é calcinha, gente, vocês sabem disso. Já fiz um vídeo aqui sobre isso, procurem aí. Então, isso acontece muitas vezes. Agora mesmo eu estava lendo aqui um comentário de um irmão querido que fez o meu curso de criação de filhos, né? E ele está dizendo exatamente isso, olha, a gente aprende, né, que a Torá foi abolida, né, a lei foi abolida. Entretanto, sempre li na Bíblia que Jesus disse, eu não vim abolir a lei. E sempre fiquei com Jesus, mas chegou uma época da minha vida que eu dei ouvido ao mundo, né, a esses falsos pastores, para agradar a minha esposa. Plantei e estou colhendo as consequências do que plantei. Tá vendo? Né, ouviu esses papinhos aí. Então, olha, o que a gente está vendo aqui no Salmo 26? Um Davi extremamente preocupado com a santidade, com a obediência à lei. Um Davi que tem um coração temeroso em fazer o que é correto. E ontem eu falei um pouco sobre isso, né, que aqui Davi está dizendo o tempo inteiro, eu sou inocente, Senhor, não tem me assentado com os homens maus, eu tenho lavado as minhas mãos da inocência, eu amo a tua casa, eu não quero andar com os pecadores que praticam o mal e por aí vai. Não parece que a oração lá do fariseu, lembra o fariseu e o publicano? Jesus contou essa história? O fariseu e o publicano subiram para orar e o publicano batia a mão no peito e dizia, eu sou pecador, mas o fariseu falava, eu oro, eu jejuo, não sou como esse cara. É totalmente diferente o que Davi está fazendo para o fariseu. O próprio texto explica que o fariseu confiava em si e desprezava os outros. Não é isso que está acontecendo aqui com Davi. O fariseu não reconhecia o seu erro. Ele cumpria alguns rituais, mas ele desprezava as coisas mais importantes. Por exemplo, eles falavam que eles não podiam ajudar os seus pais porque o dinheiro que eles tinham era para Deus. Eles chamavam de corban, é uma oferta corban. Não posso ajudar os meus pais porque esse dinheiro aqui está reservado para Deus. Era mentira. Era só uma estratégia maligna para não ajudar os seus pais. Então, ou seja, esse fariseu que está orando, ele é um mentiroso. É por isso que a oração dele não vale. Primeiro, porque ele pensa que ele pode ser salvo pelas suas obras. Segundo, porque ele desprezava os outros e confiava em si mesmo. E por fim, esse fariseu aqui era um mentiroso. Ele cumpria alguns rituais, mas as coisas mais importantes ele não cumpria. Então não tem nada a ver com a oração de Davi. Mas muitas e muitas vezes a gente acha que Deus gosta do pecado. A gente não entende a oração do publicano. Quando ele bate a mão no peito e diz eu sou pecador, isso já é santidade. O arrependimento e a fé são o primeiro passo da santidade. E não apenas o primeiro passo, mas a base para a santidade. Então é alguém que está dizendo o que eu fiz é errado, eu odeio o que eu fiz. Mas é impressionante como que as pessoas leem essas histórias e pensam que Jesus vê o fariseu dizendo que está fazendo coisa boa, mas não está coisa nenhuma,
e o fariseu dizendo que está pecando, e alguns chegam ao absurdo de achar que Deus gosta de que a gente peque. De que Deus não gosta, que a gente seja rigoroso em relação ao pecado, que a gente corra do pecado. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. E muitos falsos pastores estão pregando isso. A graça não é a autorização para você pecar, é justamente o contrário. A graça é a capacitação para você viver longe do pecado. Jesus profetizou, Jesus disse por meio de Jeremias que faria nova aliança com o seu povo. Na mente e no coração eu vou imprimir as minhas leis. Tá vendo? Qual que é a diferença então do antigo pacto para o novo pacto, a nova aliança? Que não temos mais lei? Pelo contrário, a lei está dentro de nós. Antes nós éramos incapazes de cumprir a lei. O Espírito Santo não tinha vindo na vida daqueles que não creram, porque sim, lá no Antigo Testamento, gente, aqueles que creram em Cristo, o Espírito Santo já residia neles, mas isso é tema para outro dia. Mas enfim, então aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, todos aqueles que não se converteram, seja no Antigo Testamento ou do Novo, esses não têm a lei de Deus no seu coração. Agora, aqueles que creem em Cristo, tanto aqueles do Antigo Testamento quanto do Novo, esses têm a lei de Deus no seu coração. Então o pacto da nova aliança é esse, a lei dentro de nós. O Salmo de Davi é um chamado à santidade. Examine o homem a si mesmo, disse Paulo. Faça como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É isso que você precisa fazer. Como você tem lidado com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seu pastor, na sua igreja. Eu tenho feito o que é correto. Você pode orar como Davi? Você pode orar? Se você não pode orar como ele, então, se você sabe que tem algo errado na sua vida, pecaminoso, e você não liga, estou na graça, Deus vai te pegar. Você pode ter certeza. Porque se estáis sem disciplina é porque sois bastardos, mas se vocês são filhos de Deus, Deus há de discipliná-los. E ele pega pesado. Lembra de Davi? Que matou, mentiu e adulterou? Lembra o que Deus fez? Os filhos de Davi começaram a morrer. O Salmo 26 é um chamado ao arrependimento. É um chamado à santidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia e bendizemos o teu santo nome. Oramos que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Pai, livra-nos de sermos fariseus, que confiam em si mesmos e oram a Ti, desprezando os outros e achando que somos bons por nós mesmos. Mas, Pai, que não venhamos a consertar o farisaísmo com libertinagem e não venhamos a distorcer a graça para aprovar os nossos pecados, para nos sentirmos bem com nossos pecados. Sabemos que o Senhor é misericordioso para com todos aqueles que se arrependem e nós estamos aqui pedindo, tenha misericórdia de nós. E nos capacite a vencer os nossos pecados. Nos capacite a andar em santidade, a cada dia, em nome de Jesus. Abençoe cada um de meus irmãos e amigos que estão me ouvindo agora. Onde eles estiverem, fortaleça-os e abençoe o trabalho deles, a casa deles, a família deles e, antes de tudo, guie-os num caminho de arrependimento e santidade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.